Olá, como estão? Tudo bem? Eu me chamo Fabiano, sou advogado, sou instrutor de cursos aqui da Fisconet e também consultor da área trabalhista e previdenciária. E como sempre, a gente sempre atento às dúvidas e sempre querendo entregar conhecimento, eu optei por fazer aí a seleção de um assunto que é recorrente na consultoria, que seria sobre o microempreendedor individual e a elaboração de programas de saúde e segurança do trabalho, ou seja, eventos de SST. E eu tenho percebido muita dúvida com relação a esse assunto. E eu vou esclarecer para vocês. Pois bem, primeiro eu vou dizer quem é o MEI, né? Preciso dizer para vocês de quem estamos falando. O microempreendedor individual é aquele trabalhador sem vínculo de emprego que exerce uma série de atividades permitidas em lei a ele. Então ele pode ser barbeiro, ele pode trabalhar com a estética, ele pode trabalhar na área do comércio, ele pode trabalhar na área de indústria, ele pode trabalhar com carpintaria, com alvenaria, com reparo pode ser um borracheiro, ele pode trabalhar com uma série de atividades. Este trabalhador, ele está classificado como um contribuinte individual. Então ele não é um empregado, não tem vínculo de emprego. Este trabalhador, ele está regulado pela Lei Complementar 123 de 2006, que é a mesma lei que dispõe sobre o Simples Nacional, não é? Aquela que regula as atividades do Simples Nacional, que dispõe sobre os 5 anexos do Simples Nacional e as particularidades, as prerrogativas, os benefícios e o tratamento que a legislação confere para essas empresas. Então ele está dentro desta mesma Lei Complementar 123. E também ele é regulado pela Resolução CGSN número 140. Este MEI é aquele que pode faturar até R$ 81 mil por ano e um recebimento médio de R$ 6.750 por mês. Tá? Então este é o trabalhador que estamos falando. E aí nós temos também obrigações em geral para as empresas, que são as obrigações de elaborar laudos de saúde e segurança do trabalho, PGR, PC, MSO, são laudos que obrigam as empresas a ter para controlar, para ter aí a segurança no trabalho. Então, essas empresas em geral são obrigadas, tá? Porém, a ME, a EPP e o microempreendedor individual que tem um grau de risco menor, grau de risco SESMIT 1 e 2, que não expõe os trabalhadores a agentes nocivos que dão direito à aposentadoria especial, que são aqueles que estão lá na tabela 24 de social e também, ou principalmente no regulamento da Previdência Social, no decreto 3048 de 99, lá existe o rol de atividades que ensejam uma aposentadoria especial, não é? Que é aquela aposentadoria que o trabalhador contribui com menos tempo e se aposenta antes. Por quê? Porque é considerado uma atividade laboral que prejudica a saúde do trabalhador. Consequentemente, é necessário que ele contribua com menos tempo, fique menos tempo exposto e se aposente antes. Então é fundamental que nós tenhamos que informar isso ao governo por meio, atualmente, dos eventos de SST lá do E-Social, né? O evento 2220, 2240 e o 2210, que também não deixa de ser um evento de SST, tá? Só que a confusão, ela está no seguinte sentido. Está dispensada a ME, a EPP e o MEI de elaborar laudos de saúde como o PCMSO. Só que elaborar um programa é uma coisa e não dispensa ele de fazer a declaração de situações que ensejam a declaração dentro dos eventos de SST. Então uma coisa, ela está relacionada à outra, mas uma coisa não está condicionada à outra. Eu tenho um evento 2210, por exemplo, do E-Social, que declara justamente essas questões da saúde do trabalhador.
Então eu preciso realizar, ou seja, eu preciso submeter o trabalhador ao exame médico admissional, exame médico demissional, exame médico periódico, exame médico de troca de função. Então são exames obrigatórios que eu preciso fazer, mesmo que eu esteja dispensado de elaborar um laudo. E aí vem uma dúvida que é a seguinte: então eu estou dispensado do envio de SST. Errado, pessoal, tá? Bem errado. Então, para que fique claro, o MEI não está dispensado dos eventos de SST, ele está dispensado da elaboração dos laudos, PGR, PCMSO, isso ele está dispensado, mas não da realização dos eventos de monitoramento da saúde do trabalhador, como eu acabei de falar, exame admissional, demissional, periódico e troca de função, e, consequentemente, declarar esses eventos no E-Social. Então, imaginem a seguinte situação. Está errado eu afirmar que o MEI não declara SST, Saúde e Segurança no Trabalho, porque imaginem a situação, eu tenho um empregado, este empregado sofre um acidente do trabalho, eu preciso fazer o quê? Fazer a declaração do evento 2210, que corresponde à comunicação do acidente do trabalho. Prazo, primeiro dia útil seguinte à ocorrência. Então eu tenho que fazer. Evento 2240, preciso declarar monitoramento da saúde do trabalhador. Claro, quando? Até o dia 15 ao mês seguinte ao fato gerador. Admiti o trabalhador, fiz o exame médico admissional, até o dia 15 eu tenho que declarar o 2220. Fiz a troca de função, fiz o exame demissional, eu preciso fazer essa informação até o dia 15 do mês seguinte. Então, não confundam uma coisa com a outra. Então, o MEI precisa fazer essa declaração. Ele está dispensado do evento 2240, que corresponde realmente àquele que enseja aposentadoria especial. Como ele não tem exposição, ele não faz a declaração desse evento, tá? E é importante esclarecer também o seguinte, que lá no portal, no site do governo, desde o dia 28 de abril de 2022, foi liberada uma ferramenta que é a declaração da inexistência de riscos. Então o MEI ele pode entrar no site do E-Social, no site do governo. Então ele vai entrar no site do governo e vai responder um questionário, tá? Que é a declaração de inexistência de risco. Então ele que tem esse grau de risco reduzido, 1, 2, conforme o grau de risco SESMIT, isso serve para o MEI, ME e EPP, ele fica dispensado da elaboração desses laudos, bastando a realização dos exames que eu falei para vocês e, consequentemente, a declaração dos eventos 2210, 2220, conforme o caso, e quando for a hora de declarar. Mas, para que ele faça isso, ele precisa fazer a declaração de inexistência de risco lá no site do governo, respondendo o questionário e declarando para o governo que ele não tenha exposição que enseja aposentadoria especial. Espero que isso tenha ficado claro. Um abraço a todos.